Em 20 de janeiro é comemorado o Dia do Farmacêutico. Sobre esse e outros assuntos, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso, Alexandre Henrique Nogueira. Bom dia, obrigado pela presença. Parabéns aí pela data a ser comemorada amanhã. Bom dia, nós agradecemos e um parabéns antecipado a todos os farmacêuticos do estado de Mato Grosso. Por que 20 de janeiro é o Dia do Farmacêutico? 20 de janeiro de 1916 foi criada e fundada no Rio de Janeiro a Associação Brasileira dos Farmacêuticos. E ela se tornou a primeira entidade farmacêutica do país. E ao longo dos anos, nessa data, a categoria tomava de costume se reunir e comemorar essa criação. E isso começou a tomar um volume e se tornar um grande ato de confraternização da categoria no país. E aí foi adotado pelo Conselho Federal como a data dos farmacêuticos. A associação foi sucedida pelo Conselho Federal de Farmácia ou não? Não. A Associação Brasileira dos Farmacêuticos, ela existe até hoje. Funciona no Rio de Janeiro e o Conselho Federal de Farmácia foi criado depois em 60. Mas qual que seria a diferença hoje das atribuições da associação e do Conselho Federal? A associação tem caráter associativo, né, de representação, de buscas científicas, questões sociais. Os conselhos já são diferentes. Os conselhos eles são autarquias que têm a responsabilidade de fiscalizar o exercício profissional, normatizar e regulamentar a categoria. É um órgão de fiscalização e um órgão de proteção da sociedade. Quantos farmacêuticos hoje nós temos atuando aqui em Mato Grosso, mais ou menos? Em Mato Grosso nós estamos perto de 3.800 farmacêuticos divididos aí nos 141 municípios do estado. Atende a demanda porque há uma exigência de pelo menos haver um profissional atuando em cada farmácia. Temos profissionais suficientes, sim. Nós temos alguma concentração de profissional, óbvio, nos grandes centros, mas considerando o número de estabelecimentos farmacêuticos do estado, não apenas farmácias e drogarias, mas todos os estabelecimentos que precisam do farmacêutico e o número de farmacêutico, nós ainda temos no Mato Grosso farmacêutico suficiente. Por que tem essa exigência de que tem que haver um farmacêutico em cada drogaria ou em cada farmácia? Qual que é a explicação para isso? Existe uma dúvida muito comum e uma falta de conhecimento de que o medicamento não traz problema. O medicamento ele é um insumo utilizado, se corretamente utilizado, que ajuda em muito na manutenção do bem-estar, na manutenção da saúde da população nos casos em que eles são necessários. O uso errado do medicamento, o uso inadequado desse medicamento, pelo contrário, ele faz mal. Ele pode, inclusive, levar a quadros graves ao paciente, pode levar um paciente a óbito se mal utilizado. Aliás, se fala que o remédio, se for mal utilizado, ele é uma droga, na verdade. A diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. E o profissional que se formou, que é habilitado, qualificado para orientar a sociedade, orientar os demais profissionais da saúde sobre o correto uso, sobre a correta manutenção, sobre os riscos, sobre os benefícios, esse profissional é o farmacêutico. E a drogaria, a farmácia, é o ponto de acesso de saúde mais fácil que a população tem. Mas esse farmacêutico ele tem que estar trabalhando durante todo o período que a farmácia ou a drogaria está aberta? Tem que sempre haver um farmacêutico naquele horário ou não? Enquanto a farmácia estiver com as portas abertas para atender o público, ali dentro deve estar presente o farmacêutico. E inclusive para fazer a leitura das receitas, do receituário médico, que às vezes, hoje até que muito não, porque tem muitos médicos que hoje já digitalizam a receita, mas muitos ainda prescrevem ainda com uma caligrafia que é de difícil leitura. Daí a importância também do profissional farmacêutico? A leitura das receitas é um caso complicado de se fazer, porque realmente nós temos muitas dificuldades de caligrafia. E isso a gente vem procurando e vai procurar fazer um trabalho focado nisso também. Mas a leitura, a interpretação da receita, ela não se dá apenas no que está escrito, mas sim na análise farmacêutica daquela prescrição, para saber se aquilo que foi prescrito está condizente também com a situação do paciente. Então, o farmacêutico ele tem a responsabilidade, sim, de analisar a receita, ver a posologia, ver a indicação terapêutica do medicamento. Essa análise também é farmacêutica. O farmacêutico pode receitar remédio? Pode passar receita? Sim. Alguns medicamentos são atribuições do farmacêutico. Existem no mercado brasileiro chamados de MIPs, que são medicamentos isentos de prescrições médicas. Isso não quer dizer em absoluto que esse medicamento não traz algum tipo de perigo para a sociedade. E essa prescrição, essa orientação farmacêutica, ela é cabível sim, regulamentada pelo Conselho Federal, e isso não significa em hipótese alguma que o farmacêutico quer adentrar as outras áreas. Não, o farmacêutico atua dentro da sua profissão, dentro da sua autonomia como profissional de saúde. Em farmácias de manipulação também há a exigência da presença do profissional farmacêutico? Sim, tanto no atendimento ao público quanto no preparo do medicamento. A manipulação, a arte de fazer, ela é privativa do farmacêutico. O farmacêutico quem detém o conhecimento da produção do medicamento,
medicamento e da orientação à sociedade. Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, parabéns aí pelo 20 de janeiro, aniversário aí da categoria dos farmacêuticos no Brasil. Agradecer a oportunidade e parabéns mais uma vez a todos os farmacêuticos do Mato Grosso.